Olá, turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série de preparação para concurso. A questão nos diz o seguinte: em uma sala, existem 10 alunos interessados em montar uma chapa para disputar a eleição do Grêmio Estudantil. Cada chapa deve ter no mínimo 3 e no máximo 10 alunos. De quantas maneiras podemos formar com 10 interessados? E aí tem as opções 948, 968, 1000, 1013 e 1024, beleza? Lembrando que concurso público, cada uma dessas opções são distratores. Então, caso você tenha uma ligeira interpretação errada, equivocada, você vai acabar tendo uma resposta certa que contemple a sua dúvida, beleza? A partir daí, turma, eu quero que vocês pensem o seguinte, problema de análise combinatória é inevitável que a gente defina qual tipo de contagem nós vamos fazer. Aqui, nós tínhamos 10 interessados que precisavam montar uma chapa e a condição da chapa é que ela tivesse de 3 a 10 pessoas. Então, ao invés de você ficar tentando imaginar como você colocaria esses números dentro de uma determinada fórmula, se é combinação, se é permutação, se é arranjo, entenda o seguinte: tem que montar a chapa. Para uma chapa de 3 pessoas, você tem 10 interessados. Então, quantas chapas com 3 pessoas nós conseguimos formar com esses 10 interessados? Para isso, turma, você precisaria levar em consideração que essas 3 pessoas escolhidas ali, se elas alterarem, a ordem que foram escolhidas ou a ordem da posição do nome, não vai impactar em nada. Por isso que é um problema de combinação, no qual nós teríamos que depois, posteriormente, essa é posteriormente a depois, turma? Nós teríamos que entender que de início nós calculamos a combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. E aí eu vou até chamar atenção para essa notação com o número binomial, turma, porque ela vai ser importante, que também pode ser representado assim, Até no comentário teve um amigo que sugeriu, beleza? Mas não tem problema não. Independente da maneira que você represente, a ideia é a mesma. Por quê? Porque depois de você calcular esse trio, você vai ter que pensar e quando tiver, e quando tiverem 4 pessoas, eu preciso calcular uma combinação de 10 elementos tomados 4 a 4, beleza? E aí pode ser representado dessa maneira também. Já vou explicar por que eu estou representando assim. Porque, turma, quando nós percebermos que há uma necessidade de calcular, essa combinação no caso do trio, depois nós vamos ter que calcular essa combinação no caso do quarteto, essa combinação quando tiverem 5 pessoas do quinteto e por aí vai, turma. Essa combinação quando tiverem 6 pessoas, essa combinação quando tiverem 7, 8 pessoas, 9 pessoas e quando for formado por 10 pessoas. Nós vamos entender que para descobrir, a quantidade total de chapas, nós vamos precisar somar, beleza? Então é uma soma de todas essas combinações. E aí vem a grande questão, o grande pulo do gato nessa questão. Ou você calcularia, uma por uma, calcularia a combinação de 10 elevado a 3, a combinação 10 elevado, não, turma, de 10 elementos tomados 3 a 3, de 10 elementos tomados 4 a 4, ou então você lembraria que tem uma propriedade que fala sobre a soma de combinações, que é até representado, como somatório de uma combinação na qual temos n elementos tomados, x a x. Se o x começar por 0 e terminar no n, nós ainda podemos lembrar mais, porque essa propriedade, turma, ela diz o seguinte, que quando nós temos esse cenário, envolvendo a combinação, e depois vocês vão entender que a combinação é tratada ali como uma permutação também, ou, vocês vão entender, não vou embolar a mente, nós teríamos que esse somatório de combinações ele pode ser encontrado através de 2 elevado a n. E aí é muita coisa, alguns devem até pensar agora, não, mas como é que eu vou lembrar disso na prova? Turma, essa eu não vou negar. É um nível bem, digamos assim, em vista do que nós
normalmente estamos acostumados a lecionar dentro de sala, a gente sabe a realidade, né, de uma sala de uma escola estadual, é bem além, né? É uma propriedade bem além, mas ainda assim é uma propriedade básica, que quase todo livro que você pega, né, tem falando sobre essa propriedade quando a gente vai começar a trabalhar com o binômio de Newton, beleza? Então, se você lembrasse dessa propriedade, as estratégias seriam várias aqui, tá, turma? Mas uma delas é você simplesmente fazer esse cálculo do 2 elevado a n, beleza? Por quê? Quando você fizesse esse 2 elevado a n, você saberia o valor de todas as combinações que vão do zero, né? Deixa eu até escrever aqui de outra cor, que começa ali no 10, né? 0, mais o 10, 1, mais o 10, 2 e o restante que nós fizemos aqui no alto, beleza? Só que como nós estamos querendo só dessa parte, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer esse 2 elevado a n menos essas três combinações, ok? E é isso que a gente vai fazer na outra tela aqui. Então vamos lá, turma. Primeira coisa, né, nós temos que lembrar que nós queríamos o somatório quando x for zero, porque a propriedade só é válida nessa situação, e aqui teríamos 10 e aqui zero, beleza? Então, quando isso acontecer, nós teríamos que poderia ser calculado por 2 elevado a 10. E 2 elevado à décima potência, turma, é 1024, ok? Só que aí nós iríamos subtrair, não vou complicar aqui minha fala não, que minha língua já é presa, nós teríamos que subtrair, né, esse caso dessa combinação, nós teríamos que subtrair essa combinação, 10 elementos tomados 1 a 1, 10 elementos tomados 2 a 2, e retirar desse valor de 1024. Então, nós teríamos aqui no caso, turma, a combinação, e aí vamos calcular assim mesmo, ok? De 10 elementos, mais 0 a 0, seria 10 fatorial sobre 0 fatorial, 10, né, menos 0, isso tudo fatorial. 10 fatorial sobre 0 fatorial é 1, tá, turma? 1 vezes 10 aqui vai ser 10 do mesmo jeito, beleza? Então, nós ficamos 10 fatorial dividido por 10 fatorial, 1. O outro caso, que seria 10 fatorial, 10 fatorial, vamos lá, dividido por 1 fatorial, vezes 10 menos 1, isso tudo fatorial. Nós teríamos 10 fatorial sobre 1, né, porque 1 fatorial é 1, vezes 9 fatorial. Dá para simplificar, turma, porque 10, né, fatorial, lembra aí, é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, o 9 fatorial, tudo a partir da direita cancelaria. Eu gosto sempre, embora eu sei que a maioria de vocês são professores, é sempre legal a gente explicar todas as vezes, mesmo que eu vou gravando o vídeo em sequência, porque eu não sei qual e quantos vídeos a pessoa vai assistir, então é legal a gente sempre relembrar o que pode ser feito, beleza? Então, a partir daqui, nós saberíamos que o 1 não impactaria, porque é o elemento neutro da multiplicação, e essa parte toda poderia ser desconsiderada, uma vez que a gente divide ela por ela mesma e daria 1. Então, nós teríamos 10 aqui, ok? E, por final, nós teríamos que calcular 10 elementos tomados 2 a 2. Ficaria 10 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 10 menos 2 fatorial, beleza? Então, nós teríamos 10 fatorial, 2, vezes que eu já calculei o 2 fatorial. Aliás, vou calcular não, vou deixar ele aqui para depois a gente simplificar. 10 menos 2, 8 fatorial, beleza? Deixa eu só melhorar isso aqui. Não calcula não, turma, porque senão depois tem como simplificar, beleza? Mas vamos lá. Então, aqui, o 10 fatorial com o 8 fatorial, nós podemos simplificar, porque sobraria só o 10 vezes 9, seguindo a mesma ideia aqui de cima. E aqui embaixo sobraria 2 vezes 1, que é 2 mesmo, ok? Então, 10 dividido por 2, turma, dá para simplificar, que é 5, e aqui nós teríamos 9. Então, nesse caso, 10 elementos tomados 2 a 2 é 45. Aí nós podemos somar, turma, 45 mais 10, 55, com mais 1, 56. Aí você retorna aqui no alto e calcula 1024 menos 56, beleza?
Então, nós teríamos aqui 14, né, menos 6, sobraria 8. Como nós tínhamos retirado aqui, ficaria aqui 11, né, turma? 11 menos 5, sobraria 6. E aqui teria 9, porque no caso nós retiramos, sempre vamos retirando para um lado. Aqui teria 9, então 968, beleza? Considerando as alternativas que nós temos aqui, turma, alternativa B, ok? Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima.